Polícia Federal, ao todo, hoje, neste momento, são 34 mandados judiciais nessa fase da Operação Lesa Pátria, que traz explicações e aí investigações sobre o 8 de janeiro. Além das prisões preventivas, que já citamos aí, desses empresários, há 7 alvos para monitoramento eletrônico, 24 mandados de busca e apreensão. E, sempre lembrando, essas são determinações, né, autorizadas, essa operação, pelo ministro relator do caso, que é Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. E até é muito curioso, né, a Thaís está aqui conosco hoje, e a Thaís que acompanha justamente Alexandre de Moraes há bastante tempo, autora do podcast Alexandre, e Alexandre de Moraes sempre falou sobre o papel dos financiadores e a importância de ir atrás deles, né, Thaís? Os financiadores da tentativa de golpe no país, a importância que eles têm nessa investigação para descobrir quem está por trás do 8 de janeiro, né? Exatamente, Fabíola, eu me pus a ler ontem as 300 páginas da tese que ele apresentou para a USP, agora para ser aprovado num concurso de professor titular, que é o topo da carreira acadêmica. Ele é o candidato único e fez uma tese em que ele fala exatamente do que ele chama de novo populismo digital extremista, que é a rede, né, toda bolsonarista. Enfim, ele não caracteriza como bolsonarista, mas é essa rede que permitiu o 8 de janeiro e além. E, e é curioso que ele distingue muito o que, entre aspas, mundo real e mundo virtual, justamente para mostrar as dificuldades de você trilhar o caminho desta rede extremista nas redes sociais. Então, a responsabilização dos provedores, das redes sociais, a questão dos algoritmos. E ele usa o mundo real, entre aspas, para explicar como é difícil você seguir os rastros no mundo virtual. E a operação de hoje, ela é muito deste mundo real, né? Nesse mundo que não é o virtual, que é um exemplo do Alexandre de Moraes, de como fica escancarada a responsabilização desses empresários. Então, o que ele fala nessa tese dele? Ele fala que no mundo real, se uma empresa aluga um depósito, onde vão golpistas tramar um golpe, por exemplo, ou praticar qualquer tipo de crime, este depósito só pode ser responsabilizado se souber do que está acontecendo dentro do seu estabelecimento. Mas mais grave ainda vai ser se, além de saber que está sendo cometido um crime lá dentro, ele ainda tirar proveito disso, querendo dizer que as redes sociais têm responsabilidade e ainda lucraram com o golpismo nelas. No caso dos acampamentos, que é o mundo real, né, que esses 2 empresários presos hoje admitiram ter ido, ter frequentado, ter estado mais de uma vez lá, havia mesmo, de fato, uma economia lá dentro. Além de ter financiamento, havia também giro de dinheiro. Então, não tinha mortadela, né, Sakamoto, mas tinha, por exemplo, no QG, no acampamento em frente ao QG de São Paulo, carrinhos e mais carrinhos de pipoca verde e amarela. Tinha toda essa necessidade do circo, do verde e amarelo, barracas para vender faixas, camisas do Brasil, etc. E tal. Então, tinha uma economia girando lá dentro, o que faz tudo isso ficar mais grave, porque não tinha só gente financiando, tinha gente lucrando, e os investigadores certamente estiveram lá, enfim, claro que sabem e têm todos esses rastros, precisam continuar com essa operação, e não tenha dúvida de que a operação de hoje também tem esse efeito de resposta ao pedido de anistia de domingo feito pelo Bolsonaro, né, Fabíola? É curioso que esses 2 empresários, né, o Adalto e o Jovessi, a defesa dos empresários disse, mais uma vez a gente tem ouvido direto isso, né? Não tivemos acesso à decisão. Isso tem se repetido bastante, né, Josias? Eles falam, não tiveram acesso à decisão e então não iriam se pronunciar a respeito disso. Os 2 estão presos, foram presos nessa manhã. Pela operação da Polícia Federal, que justamente tenta trazer uma resposta dos financiadores. E aí, quando a Thaís até fala sobre essa questão do mundo real, né, que a gente parece que vive fora desse mundo, ou parte das pessoas parece que vive fora desse mundo, é curioso quando ele fala sobre isso, né? Eu estive lá, mas não participei. Alguns usam essa desculpa, Josias. O que é? Eu estive lá e não participei. Eles têm falado isso. Mas eu não participei disso, eu não tive a ideia disso. Você acha que isso pode atenuar a punição dessas pessoas, Josias, ou não cola mesmo?
não cola, né? E se eles estão agora recebendo aí a visita da Polícia Federal, evidentemente foram reunidas informações que mostram que a participação de ambos, desses dois empresários aí do Distrito Federal, e um outro, né? Foram presos 3 hoje. A participação vai além da presença física em manifestações, né? Botar a mão no bolso, né? E há detalhes da investigação, Fabíola, que ainda não vieram à luz, mas que vão elucidar que essa trama não nasceu do nada, né? Que tem dinheiro por trás. Não se faz não se forma um flagelo como esse sem dinheiro. É preciso recordar que há diálogos que deixam claro que houve financiamento, né? Eu me lembro de um diálogo já divulgado do major do Exército Rafael Martins de Oliveira, que está preso também, foi preso na operação anterior. Há um diálogo em que ele pede orientações ao ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, hoje delator, o Mauro Cid. Diz que precisava levar umas pessoas a Brasília e como é que fazia para financiar. O Mauro Cid pergunta: 100 mil é suficiente? Ele, sim, 100 mil é o suficiente. Ele queria trazer um pessoal do Rio de Janeiro. E a suspeita é de que esses 100 mil solicitados pelo oficial do Exército, ao Mauro Cid, tenha sido destinado para trazer a Brasília um grupo de oficiais das forças do Exército, né, os chamados kids pretos, que participaram ativamente aí desse 8 de janeiro. Estiveram meses antes em Brasília para organizar essa participação. Há um outro diálogo que também veio à luz já, mencionado em relatórios da Polícia Federal, diálogo de 16 de novembro de 2022, que reforça algo que o Sakamoto já mencionou aqui, que é a participação de financiadores do agronegócio. Nessa gravação, o Mauro Cid diz que empresários do agro estão financiando, colocando carro de som em Brasília e que eles tiveram os bens bloqueados e que foram chamados a depor. Isso ele fala numa gravação. E por uma dessas coincidências, naquela ocasião em que houve esse diálogo, o Alexandre de Moraes tinha determinado o bloqueio das contas vinculadas, contas bancárias, de 43 empresários. Então, isso mostra que a investigação avança. Como disse anteriormente, ela avança em conta-gotas, num ritmo mais lento do que seria desejável, mas avança. Já houve bloqueio na conta de empresários do agronegócio, agora estão sendo presos atacadistas do Distrito Federal, há um outro que foi preso também. Então, a investigação nessa ponta, neste elo dos financiadores, ela avança de forma mais lenta do que nos demais elos da trama golpista. Mas é essencial notar que ela está avançando, né? Mas que tem dinheiro por trás dessa operação, Fabíola, não há nenhuma dúvida, porque sem dinheiro não se faz uma trama desse tamanho.